Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a fibromialgia. Ela é uma doença crônica que se caracteriza por dores por todo o corpo e muitos outros sintomas que atrapalham o dia a dia de qualquer pessoa, principalmente das mulheres, porque ela gosta muito das mulheres. Mas agora a gente tem uma ferramenta a mais, vamos dizer, para o tratamento. É que ela passou a ser considerada deficiência. Por conta disso, agora se ganhou alguns benefícios para combatê-la e para tratá-la. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para explicar direitinho o que é essa doença, como é que ela funciona, como é que a gente se livra dela, como é que a gente trata, foi a doutora Cláudia Borges, que é reumatologista. Bom dia, doutora Cláudia. Bom dia, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de vir aqui na Assembleia Legislativa falar principalmente do que você falou, da lei, né, que traz os benefícios para os pacientes com fibromialgia. Pois é, porque essa é uma doença antiga, vamos dizer, muito antiga, e ela pode ser confundida com outras doenças, doutora Cláudia? Pode. Por que pode? Porque ela tem muitos sintomas, pode ter uma variedade de sintomas. Por causa disso, ela pode ser confundida com quase tudo. Ai, meu Deus. É pessoa da gastro, está tratando uma doença inflamatória intestinal, faz parte da fibromialgia também. Então, assim, tem diagnósticos da reumato que vão para a área certa e da área que ele está lá errado, vem para a reumatologia. Porque é uma coleção de sintomas e sintomas. Que podem ser confundidos, né? Então, o diagnóstico não é tão facilitado, vamos dizer assim. A pessoa pode viver muito tempo com um diagnóstico errado, tratar de uma outra doença, quando na verdade ela tem uma fibromialgia. Mas quando você está tratando errado, você vê que o tratamento que você... A melhor coisa é isso. Quando você trata um paciente e ele não melhora, pare. Alguém está errado. Eu errei o diagnóstico, o tratamento não está sendo eficaz, é dose dependente, ou o paciente ele não está aderente, porque hoje, com a evolução da medicina, nós não evoluímos muito qual é a causa das doenças, mas sim o controle. Então, entendi. Qual é a causa da pressão alta, qual é a causa do diabetes? Nós não sabemos. Mas hoje, controlar a pressão arterial e diabetes, só quem não quiser, porque os medicamentos são maravilhosos. Eu gostei dessa história que a senhora falou, que quando o paciente está sendo tratado e esse tratamento não está respondendo, alguma coisa está errada. Está errada. É hora de parar. Hora... Ou o tratamento, ou o paciente, ou o médico, alguém errou em alguma coisa. Justamente. E aí que é interessante. Aí que é a confusão da deficiência com os novos tratamentos. Quando eu digo, os medicamentos para pressão alta deixam hoje os mecanismos de ação maravilhosos, deixam a pressão normal. Não é mais ou menos normal. Não é comum. Para a minha idade essa pressão é normal. Nada. É controlado, independente do que acontecer. É um tratamento e tem que funcionar. Tem que funcionar. Funciona. O colesterol funciona. Aí a fibromialgia. Não tem tratamento bom. E aí, como fica inverso à atualidade. Pois é. Porque antes a gente não tinha esses medicamentos, mas agora nós temos. E aí surge, junto com a evolução de medicamentos, surge a incapacidade. Deveria ser assim. Você está incapaz hoje, mas você vai melhorar. Você vai voltar a ter sua vida. Então fica o conflito do médico, que sabe o que está fazendo, sabe como é a resposta, e o paciente recebendo, dizendo, eu tenho direito igual a um deficiente físico em momentos, quando alguma coisa está dando errada, quando você não faz diagnóstico certo, tudo. Mas o tratamento é para trazer ele... É para trazer ele de volta, né? De volta, igualzinho o tratamento da pressão. Exatamente. Agora, quando isso acontece, por exemplo, se faz o tratamento, é diagnosticado, é fibromialgia, é diagnosticado, está fazendo o tratamento certinho,
a pessoa não responde. Aí, pode-se dizer, o diagnóstico está errado? Precisa mudar alguma coisa? Ou o que está acontecendo? Como é que se faz nesses casos, como a senhora É citou? assim, o diagnóstico, ele pode estar errado, mas vamos contar que está certo, certo? Que é a Isso. maioria que eu acho. O problema é que o tratamento da fibromialgia, justamente por ser uma constelação de sintomas, não tem como um médico tratar esse paciente. Sim. É pela lei, né, até por lei de 2025, que ficou uma lei brasileira total, que antigamente era só estados, né, começaram com 2019 isso, 2025 virou uma lei, né, para o Brasil inteiro. Sim, Lá entendi. fala, o paciente com fibromialgia tem os mesmos direitos que um paciente com deficiência física, e o pessoal não esquece de falar outra coisa, fadiga crônica e neuropatias de tensões musculares, dificuldade de deambular, porque não tem a sensibilidade. Então, ele está no grupo e ela não é semelhante ao deficiente físico. Gravaram só isso. Não. Junto nesse grupo está fadiga crônica e está neuropatias. Pois a gente focou muito só na dor. Deficiência. E a deficiência que essa dor incapacitante traz. Mas não veio também junto esses dois outros pontos que são característicos da doença. E é o início da lei, dizendo que o grupo que é considerado, né, aí fala, não é uma lei para uma doença. Para uma doença, não, entendi. É uma entendi. doença para quem tem deficiência física, quem tem um diagnóstico de fadiga crônica, quem tem neuropatia, que limita, ele não consegue andar, ele, né? Então, assim, não é privilégio de uma doença só. Sim, ou só são dizer semelhante ao paciente com deficiência física. Não, não é semelhante, é deficiente físico. Ao deficiente físico. Tem outras doenças. A partir de agora, quando oficializa a lei que trata mesmo a fibromialgia como uma deficiência, com todos os direitos que isso representa, fica mais fácil o diagnóstico, fica mais fácil o acesso ao tratamento. Na sua opinião, o que facilita a partir de agora? O que muda, aliás, a partir de agora? É assim. É uma doença que antes não existe, nem tinha nome, aí hoje é fibromialgia, então, e hoje é inquestionável que ela existe e tem tudo. Muito bem. Mas, como eu te falei, como é uma constelação de sintomas, não dá para só o médico reumatologista cuidar. E também até para conseguir os benefícios que a lei dá, é obrigatório, pelo SUS. Obrigatório ter um reumatologista, um psiquiatra, está na lei, um psiquiatra, um terapeuta com a terapia cognitiva comportamental, não é freudiana, não é lacaniana, é a terapia cognitiva comportamental. É o fisioterapeuta. Meu Deus, envolve muitos profissionais. É o assistente social, né? Assim, na lei lá está dizendo tudo que a pessoa tem direito, né? A massoterapia, a acupuntura. É uma coisa. A gente pode fazer um paralelo, sabe com o quê? Com o paciente com autismo. O paciente, a criança com autismo, a mãe, ela tem que deixar de trabalhar, porque de manhã está passando terapia. Depois, uma hora depois, é com fono. Uma hora depois, tem que fazer karatê. Uma hora depois, verdade. a mãe, ela tem direitos por causa disso. Por causa disso, dessa dedicação exclusiva que ela deve ter ela esse tem direito filho, à redução de carga horária sem diminuição de salário, porque é isso, é igualzinho tratar reumatologista. Hoje nós vamos já continuar esse papo depois do café, porque eu vou deixar a senhora tomar o seu suquinho e eu vou tomar o meu cafezinho e a gente vai continuar conversando. É só um minutinho, eu volto já.
Já estamos de volta conversando aqui sobre fibromialgia, que agora passa a ser considerado uma deficiência e tem todas as garantias que a lei dá nessas situações. E eu estou conversando aqui com a doutora Cláudia Borges, que é reumatologista. A senhora fez uma comparação muito interessante da gama de tratamentos que uma pessoa com fibromialgia precisa, que é muito parecido com alguém do espectro autista. Para falar a verdade, eu nunca imaginei que precisasse de tanta coisa. Eu tenho amigas que têm fibromialgia, vivem cansadas, vivem cheias de dor, mas às vezes a gente encara aquilo assim, tá com uma dor. Parece uma coisa boba, né? Parece uma coisa... Aí a gente fica pensando assim, a fibromialgia é uma coisa muito séria, precisa de um tratamento muito especializado, tem alguma coisa que no dia a dia a gente pode tratar com um analgésico, com uma coisa assim? Não tem isso, não. Aí a gente vai para aquela história de mitos e verdades, né? Tem coisas que são mitos, tem coisas que são verdades dentro de uma mesma situação. Tá. A verdade, uma verdade que é universal, é que o paciente com fibromialgia, ele tem que ser tratado por muitos profissionais, né? Nunca esquecer o educador físico, porque do tratamento, de evidências de tratamento que são bons para a fibromialgia, são baseados em trabalhos científicos de alta qualidade, na parte de que não é nem médica. O que está confirmado que contribui para a melhora é atividade física aeróbica, aquela que você sai do sedentarismo, exercício de resistência, de academia, musculação, né? Esses dois são obrigatórios. A terapia cognitiva comportamental, como eu falei. Só esses três aqui já são obrigados a resposta ao tratamento. Se a pessoa, o paciente diz para mim, doutora, eu estou tão ruim, como é que eu vou fazer atividade física? Sim, aí eu falo eu ia perguntar isso. Se a pessoa não se sente à então, vontade, assim, está tão fraco, porque ele dá uma sensação de fraqueza, mas eu estou de fadiga, de tudo. Então, é o que eu te falei, se eu estou tratando, alguma coisa está errada. Porque, como ela tem que ser assim, vários campos, se ela não vai melhorar, se só eu entrar só com a parte medicamentosa. Sim. Porque tem todo o resto, entendeu? Aí você está tratando uma doença como se ela fosse igual à pressão alta. Mas até na pressão alta é melhor hoje. Não tem tanto porque os medicamentos são melhores. Mas antigamente, não podia comer sal, não podia isso. O tratamento da fibromialgia é assim, é uma conjunção de fatores para ajudar essa pessoa a não ser deficiente. A lei está dando a deficiência que ela tem direito, sendo que nós estamos tirando da deficiência. Porque está claro na lei os direitos que ela tem, igual do autista. Então, por que ele não vai melhorar? Então, não vai melhorar. Tem alguma coisa errada. Exatamente, tem alguma coisa errada se ela não está melhorando, né? Se com todos esses tratamentos que são, vamos dizer, multilaterais, eu não sei nem se chama multilaterais nessa coisa, mas são vários tipos de tratamento. Ela vai ter que ter essa, vamos dizer, essa sensação de que ela pode fazer um exercício físico, não pode dizer, eu não estou muito ruim que eu não posso fazer. Não pode não. Aí já tem alguma coisa errada de novo, né? De novo. Toda vez a gente tem que conversar. A consulta médica, você conhece o paciente, não é na primeira consulta, é a consulta regular, olha, essa parte aqui está desencapada. Então, está indo ali, eu tenho que ir, entendeu? Está escapando energia aqui, está escapando energia ali, tem que descobrir os pontos onde a coisa não está funcionando bem. E agora eu queria tocar num assunto que já que vocês sabem que agora que é multiprofissional, não tem jeito de um médico tratar, só de médicos reumatologista, psiquiatra, aí vem, né, se tem colo irritável, é uma gama. E as outras, mas agora, qual é o remédio da vez? São os derivados da maconha, né? Canabidiol, né? Porque assim, o que é cannabis? Cannabis é a planta, é a maconha.
E toda vez que é alguma coisa medicinal, que é para tratar, é chamado canabidiol. O que canabidiol é? Dentro do nosso sistema, nós temos um sistema canabidioide. Então, tudo é produzido do fio do cabelo até o dedão do pé com os canabinoides. Nós temos os receptores, tudo. A gente hoje está conseguindo olhar para o lado e ver que nós temos que olhar para dentro. Porque eu aprendi, olha como eu aprendi como a vida é. A minha chefe, que é o sol, eu falei para ela, você é o sol, eu sou a lua. Eu dependo de você para brilhar. Ela me ensinou uma coisa que ela me ensinou reumatologia demais, mas ela me disse uma coisa que nunca mais eu esqueci. O abacateiro se alimenta de abacate? Não. A vaca se alimenta de leite? Não. E por que nós, que temos um cérebro, a gente quer as coisas pra gente? Tudo que nós temos é para dar. Olha para o lado animal, vegetal, e tem que ter vergonha de nós que temos cérebro, porque nem chegamos ao grau de natural. Tudo que nós temos é para dar. E nós não chegamos nesse estágio de evolução, não, doutora. Nós não pensamos. Mas a gente vai. Ela não plantou essa semente em mim? Isso. Eu quero plantar essa semente. Sempre eu digo para o meu paciente: eu planto essa semente, porque essa semente foi importante demais para mim. Importante demais. E o canabidiol, de alguma forma, ele traz benefícios? Ele pode ser usado no tratamento da fibromialgia? Tá. Então, primeira coisa o que acontece. Por exemplo, eu tenho que sempre pegar um trabalho científico, e os melhores são dos Estados Unidos. A última revisão de tratamentos, que inclui tudo, né, todas essas abordagens, um artigo de revisão de uma revista muito importante, que é a JAMA, fez uma revisão que saiu agora, em 2026. Ou seja, mais recente do que isso é impossível. E lá determina. Eu acho que é a coisa mais importante, né? O que ajuda, assim, esse aqui ok, e esse aqui nunca, pelo menos colocou isso aqui, ó. Isso, a então, separação entre o que pode e o que não pode. O que realmente funciona para epilepsia, que é convulsão em crianças, só em crianças que têm umas síndromes, umas 3 síndromes, e o que se tratava antes era intubando, baixando a consciência para parar a convulsão. Hoje não. Você dá o canabidiol, passa imediatamente a convulsão. Verdade. Então, isso aí é verdade. E isso o trabalho tá. Nunca usar canabidioide. Nunca. Aí, olha, qualquer doença psiquiátrica, ansiedade, depressão, risco familiar, você teve alguma coisa na adolescência, ou seja, grande parte dos sintomas da fibromialgia, que vem com ansiedade, depressão, tal. Não, esse grupo de doenças mentais que não quer, a fibromialgia não está no grupo de doenças mentais. Uhum. O psiquiatra, ele vai ajudar, mas não é de doença mental. Agora, doença mental, que inclui todas essas, o canabidiol, ele aumenta o risco de suicídio, ele aumenta a gravidade da doença, ele dificulta a ação dos medicamentos. Então, assim, sim, epilepsia de criança. Não, nenhuma doença mental, qualquer que seja, porque aumenta, exacerba tudo. Ok, nosso tempo está bem acabando. Só me diga, a fibromialgia, de alguma forma, ela pode ser tratada com canabidiol? Pode, mas com muito tratamento anterior. Ele não pode ser a primeira droga, como a gente está vendo. Não pode ser o primeiro. Não, porque nós temos hoje
coisas bem claras e definidas, como eu estou te falando. Entendi. E o canabidiol, ele é uma coisa a mais. E ele é uma coisa que o maior problema é que, eu gosto do óleo que vem lá da tribo, não sei o que, não sei o que. Não, tem um medicamento aprovado pelo FDA e aprovado pela Anvisa. É esse, não é aquele lá que é o melhor. Isso é um câmbio negro, né? É melhor. Isso. Não, ele vem contaminado, porque é natural, né? Aí vem com pesticida, vem com fungo, vem com solvente, que agora nós temos essa nossa experiência, né? Várias pessoas morreram porque botaram solvente na bebida alcoólica. Pois é, pessoas morrem porque não compram na farmácia, o que é aprovado pela Anvisa, está na farmácia. Olha, doutora Cláudia, a gente passaria, acho que o resto da manhã aqui falando a respeito disso e ainda ia faltar tempo para se falar a respeito, com certeza. Porque é uma coisa tão complicada, tão cheia de detalhes, que se um profissional médico só não consegue tratar tudo, é porque já precisa de um outro olhar. E aí a gente vai ficar ali devendo mais um tempo para a gente conversar a respeito disso. É uma lei nova, a gente tem que ver quem se enquadra, quem não se enquadra, quem pode ser beneficiado, como acessar esses benefícios. Ainda faltou muita coisa para a gente conversar. Então, nós vamos ter que marcar uma nova entrevista. Mas muito, muito obrigado por dividir todos esses conhecimentos com a gente, por me ajudar a fazer o café de hoje. E um bom dia para a senhora. Obrigada, foi muito bom conversar sobre isso. Tem muita coisa para falar também. Tem muita coisa para falar. A gente pode marcar umas 3 semanas de café. De segunda a segunda. Com certeza, 3 semanas está de bom tamanho. Vamos pensar nisso. Eu faço a minha produção, vou ver se é assim. Tá, muito bom dia para a senhora e bom dia para você que está aí do outro lado, que ficou sabendo agora um pouco mais a respeito da fibromialgia. Se você é uma das pessoas que, por acaso, pertence a esse grupo, já sabe que tem direitos agora assegurados, mais direitos assegurados, você já tinha alguns, agora tem muito mais, vá atrás, corra, procure o tratamento especializado que, como ela diz, se não está melhorando é porque alguma coisa está errada. Tchau e até a próxima.